Muito bem-vindos ao Porto Nerd. Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E o episódio 7 de Demolidor Renascido finalmente saiu. E nele a gente tem um confronto que já tá se arrastando desde o começo da temporada, que é o Matt contra o Muse. E várias coisinhas aconteceram. Faltam só 2 episódios pra temporada acabar. E foi um episódio bem... Foi? É muito ruim. Assim, o episódio não é ruim, tá ligado? Ele é bom. Mas tem umas coisas assim que, mano, eu não consegui, não desceu. Prefiro Coca-Cola. Mas eu acho que eu tô me antecipando. Vamos devagar. O escritório abre com o Fisk na prefeitura recebendo informação dos seus assessores de que o Muse atacou mais uma vez. Dessa vez ele atacou a garota Angela Del Toro, que é a sobrinha do Tigre Branco. Aí um dos assessores do Fisk até comenta que ela escapou perdendo aí mais ou menos uns 2,5 litros de sangue do corpo. O que eu não quero fazer picuinha, longe de mim, mas segundo a internet, você morre se você perder mais de 2 litros de sangue. Porque aparentemente o corpo para de produzir plaquetas, tá ligado? Então assim, ela provavelmente estaria morta, segundo a internet. Mas a internet pode estar errada. O Fisk pergunta pra eles se tem mais alguma informação e eles comentam que ela disse que foi salva pelo Demolidor. O que deixa o Fisk levemente perturbado das ideias. Aí a gente atravessa a cidade e vê o Matt conversando com a Heather. Ele meio que tá tentando ficar em paz com as coisas que aconteceram. E aí ele começa a conversar com a Heather e tal, eles trocam uma ideia. E aí você vê que ela fala que o Matt claramente está suprimindo o trauma e não tá conseguindo processar a coisa direito. E ele tá meio que se tornando uma bomba relógio, uma panela de pressão prestes a explodir. O que conversa diretamente com tudo que é o Demolidor e tudo que a gente tem visto até aqui. E mostra que a Heather é uma puta de uma ótima psicóloga. Estrelinha pro diploma dela. Aí o Matt tenta garantir pra ela que tá tudo bem. Ele sai, vai pro serviço, encontra Kristen, encontra o Cherry, investigador particular, e o Cherry começa a atacar ele. Chega e fala, quem você pensa que é? Por pegar e fazer aquilo, achou que eu não ia descobrir? Porque o Cherry descobriu que o Matt se vestiu de Demolidor pra ir atrás do assassino. Só que, cara, essa cena não faz sentido nenhum, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Pensa comigo, o Cherry foi estabelecido lá no primeiro episódio que ele é um policial. Ele é um ex-policial, ele se aposentou da polícia. Em outras palavras, o Cherry sabe como assassinos seriais agem. Ele sabe. Esse é o mundo dele. Então por que ele não age de acordo? O Matt chega e fala pra ele, porque não, a polícia tentou encontrar o assassino durante semanas e não conseguiu, eu encontrei em uma noite. E o Cherry fica puto com ele e insiste que tipo, não é o dever dele, ele não deve fazer isso, ele está destruindo a vida dele. Cara, o Matt salvou uma civil de um assassino serial. Que tipo de ex-policial não vai ver que isso é uma coisa boa, tá ligado? Eu sei que foi estabelecido lá no primeiro episódio que o Cherry não gosta de justiceiros. Só que nesse episódio, o próprio Matt vira pra ele e fala, quando você tava na polícia, você me chamava pra casos assim. Então, claramente, o Cherry já tem uma associação com justiceiros no passado. Então, eu repito, por que ele tá enchendo o saco do Matt? Não faz sentido, sabe? Sabe por que ele tá fazendo isso? Porque não é o Cherry que devia estar aí, é o Fog. Se você substituir o Cherry pelo Fog nessa cena, de repente faz tudo sentido. Por quê? Porque o Fog se preocupava com o Matt. O Matt era o amigo de faculdade do Fog. O Matt era o amigo de anos do Fog. O Fog não queria que o Matt se machucasse ou morresse agindo como herói pela cidade. E o Fog ainda estava magoado pelo Matt ter mentido para ele durante todos aqueles anos. Faria sentido o Fog estar reclamando do Matt, mas não faz sentido nenhum um ex-cara que trabalhou na polícia reclamar que o Matt foi atrás de um assassino e quase prendeu o assassino. Não faz sentido. E ele ainda reclama como se tipo, não, qual era a outra opção? Deixar a Angela morrer? Não faz sentido! Vocês entendem? Cara, enfim. Esse é um exemplo perfeito de um negócio que eu falei que, tipo, os personagens dessa história, eles não estão agindo como personagens. Eles parecem estar agindo só como eles precisam pra fazer a história acontecer, tá ligado? O Cherry, ele tá agindo de uma forma que um personagem como ele não agiria. E se ele agiria, me mostre coisas que me façam acreditar nisso. Não simplesmente joga na tela e fala, ah, é isso, e acabou. Sabe, não faz sentido. Enfim. Eu pensava tirar isso do peito. Seguindo em frente.
O Matt vai ver a Angela lá no hospital e ela tá acordada, ele comenta com ela, conversa, pergunta se ela viu alguma coisa. Ela comenta que ela ouvia o Muse falar sobre desenhos de rostos, que ele tinha muito orgulho e tal, que pra mim não faz sentido nenhum, porque se você for ver no episódio anterior ela tava desacordada o tempo inteiro. Mas tudo bem, vamos fingir que foi algo que aconteceu off-screen. Ela comenta desses desenhos e o Matt decide que ok, ele precisa saber mais. Enquanto isso, a Vanessa Fisk encontra o Luca, o cara que só tá fazendo merda desde o primeiro episódio, que tá causando um puta de um caos no porto e que tá atrapalhando os negócios de todo mundo. E o Luca vira pra ela e fala: hey, as coisas eram melhores quando você tava no controle, né? Você acha, não seria melhor se voltasse ao que era? Você me entendeu? Esse cara é xarope. E a Vanessa resolve pensar na oferta dele, se é que vocês me entendem. Voltando pra cidade, a gente vê a Heather que tá atendendo um novo cliente chamado Bastian Cooper. E o Bastian começa a conversar com ela e a explicar que desde que leu sobre as obras dela, ele mudou. Ela ajudou ele a conseguir encontrar o artista interior, a conseguir se expressar, a conseguir ser quem ele realmente é. E conforme ele vai falando, a gente coloca uma outra cena do Fisk conversando com uma das detetives que foi investigar o covil do Muse, depois que eles resgataram a Angela. E a detetive começa a falar que no covil, ela encontrou uma tela de arte específica que só era vendida em poucas lojas. Essa loja vendeu para 12 pessoas diferentes, das quais ele entrevistou 11. Só ficou faltando uma pessoa, um tal de Bastian Cooper. Aí a gente vê na cena da Heather o Bastian falando sobre os pais dele, falando como os pais queriam que ele fosse um atleta, e aí na cena da detetive ela explicando que o Bastian Cooper foi internado no hospital aos 15, 17 e 20 anos, e que aos 20 os pais dele contrataram um professor de taekwondo pra ele, um professor mestre fudido de taekwondo, que 3 meses depois apareceu morto e ninguém nunca soube o motivo, mas nós sabemos. Aí isso claramente demonstra que o Bastian é... Tá meio óbvio, né? Mas ok. Mas se não fosse óbvio bastante, ele começa a sangrar do nariz. E essa é uma cena que eu acho maravilhosa, porque assim, ele pega, toca assim o nariz, você vê a manchinha de sangue, ele começa a fazer o desenho, e ele faz o desenho do Muse no papel. Só que tipo, irmão, olha quanto de sangue ele tinha no nariz. Olha o desenho. O cara tá numa hemorragia, velho. É tipo hemorragia, tá ligado? Do nada. O cara sangrou o suficiente pra desmaiar no chão, mano. De onde saiu tanto sangue? Eu sei que é picuinha, cara, mas é um negócio assim que eu achei muito engraçado, tá ligado? Não faz sentido nenhum pra mim. Mas enfim. Quando a Heather percebe quem ele é, ela tenta escapar e ele a nocauteia. Aí a gente atravessa a cidade, vê a Kristen confrontando o Cherry, falando por que ele e o Matt sempre ficam conversando de segredinho. E isso aqui tá basicamente criando as bases pra Kristen descobrir a identidade do Matt. Porque quem não sabe, nos quadrinhos, spoiler, a Kristen sabe que o Matt Murdock é o Demolidor. Inclusive nos quadrinhos eles têm uma relação durante um tempo. Então provavelmente a série vai seguir o mesmo caminho. O Matt vai até o covil do Muse. A polícia tinha acabado de sair de lá, aí ele entra, ele tira a luva e começa a tocar nas coisas para tentar identificá-las. E aí ele encontra um desenho de um rosto, que ele começa a tocar, nota os contornos, aí vê outro rosto igual, e outro igual, e outro igual. E na hora ele percebe quem é o rosto da Heather. Só que isso não faz sentido nenhum. Mano, pensa, é um desenho 2D. Mesmo que o desenho tivesse algum relevinho nas curvas, é um desenho 2D, mano. Como que ele vai pegar e sentir um desenho em 2D e vai se lembrar de quando ele sentiu o rosto em 3D dela? Cara, não faz sentido nenhum, mano. Tipo, isso é claramente os caras não sabiam como fazer e descobrir que o cara ia atrás da Heather, e aí eles resolveram tirar o bagulho da bunda, tá ligado? Mas aí você fala, ah, mas Porto, os poderes do Murdock também são foda, ele consegue sentir o cobre no ar, ele consegue ouvir se as costelas de alguém estão quebradas. Sim, são habilidades que dependem de interpretações dos sentidos dele, só que ali ele só tá usando um sentido, o tato, e é numa folha em 2D, ele não é um software de inteligência artificial, tá ligado? Ele não vai olhar lá o desenho e interpretar que tem 77,2% de chance de ser a Heather e 92% de chance de ser uma vaca. Não é assim que funciona, mano. Mas enfim, ele descobre que o Muse estava atrás da Heather e vai atrás dela. A gente volta pro consultório da Heather, que acorda e percebe que o Bastian agora tá vestido de Muse. E quando ele começa a falar, você começa a entender que tipo, mano, esse cara, seja honesto comigo, olha pra ele, vê o diálogo dele. Ele não é um usuário de Twitter. Sério, ele não parece um moderador de Discord. Ele é uma
moleque chorão, mano. Ele é um moleque chorão. Bom, ele corta o braço dela, ela começa a sangrar, ela começa a implorar pra ele: não, por favor, não. E ela me lança pra ele: não, por favor, você não sente nada, você não sente remorso pelas suas vítimas. Não, ele é um assassino. Ele é um assassino serial. É um psicopata. Olha a definição. Sabe aquela estrelinha que eu dei pra ela lá atrás? Eu vou tirar, na moral. Aí ele começa a dizer que ele vai fazer um desenho com ela, vai usá-la como tinta pra fazer um desenho. Então houve as sirenes da polícia. Porque antes do Demolidor chegar no Covil, a polícia tinha acabado de sair com algumas provas e eles rodaram os desenhos do Muse no software de inteligência artificial Murdoch.com e com isso descobriram que ele ia atrás da Heather. Por que eles foram até o consultório e não até a casa dela? Não sei, mas eles foram. O Muse começa a entrar em desespero e aí a Heather toma a decisão mais sensata de todas. Começa a antagonizar ele. Porque claro que quando o cara armado pega e tá se desesperando porque ele ia te matar e agora ele não pode fazer isso, é claro que você vai antagonizar uma pessoa dessas. Você vai virar e chamar ele de covarde, porque gente mascarada não tem coragem. É isso que você vai fazer. Mano, você tem noção de como isso é estúpido, parceiro? Você tem noção de como isso é estúpido? Ela é uma psicóloga, tá ligado? Se ela fosse uma pessoa qualquer, uma civil, eu até entendo. Ela é uma psicóloga. Ela sabe como a mente humana funciona. E ela deveria saber que você não antagoniza um maluco que já queria te matar e ainda tá armado e acuado. É a coisa mais estúpida que você pode fazer. Ela faz, mano. Tipo, Estrelinha é um caralho, ela não merece desse diploma. Onde ela se formou, parceiro? Foi na escolinha do Didi, mano? Não se pode conjugar o verbo chover. Por quê? Porque vai molhar a sala, ninguém trouxe guarda-chuva, ninguém tem... E isso é o negócio que mais me irrita nessa série, porque os personagens não tomam decisões baseados no que eles são. Eles tomam decisões pra fazer a série acontecer. Tá ligado? Ela não toma uma decisão como uma psicóloga tomaria. Não, ela toma uma decisão só pra fazer o drama rolar. É que nem o Cherry lá reclamando do Matt. São decisões que não fazem sentido, cara. Enfim, o Muse vai pegar ela e vai tentar matá-la. Ela começa a se desesperar e se debater. Ele joga ela no chão, começa a enforcar. E nessa hora, o Matt invade a janela. Ele chega vestido de Demolidor e eles começam a luta. E a luta é bem da hora, bem feita, muito foda. O Matt começa a descer o sarrafo nele. E aí tem até um momento que o Muse corta assim a perna do Matt. Eu achei esse momento da hora porque ele corta na coxa interna do Matt. E tipo, a região que ele corta é a femoral do Matt. Ele teoricamente queria que o Matt sangrasse naquela hora, tá ligado? Só que o traje o protegeu. E eu achei isso legal, porque mostra que ele tem, assim, um conhecimento de anatomia humana. Isso eu achei bacana. Eles lutam até que a Heather vai e consegue pegar a arma do Muse e mete 5 balaços nele. E aí acaba. A Heather desmaia, sangrando, ela desmaia. O Matt vai lá e ajuda a manter ela estável até que os policiais que estavam lá embaixo sobem. A Heather é hospitalizada. O Fisk resolve mentir falando que os policiais são aqueles que salvaram ela. E acabou. Muse morreu. Aí no final do episódio a gente vê que a Vanessa manda uma mensagem pro Luca dizendo que o Wilson tá jantando sozinho. O Luca vai até lá sozinho, porque de novo, que tipo de criminoso que vai matar alguém que era chamado de rei do crime vai sozinho? Você entende o que eu falo quando eu falo que tipo, é umas atitudes muito estúpidas? O cara parece uma porra de um cara num filme de terror, tá ligado? Que ouve um barulho lá no fundo, no escuro, e fala quem é e vai lá ver. Ah, eu ouvi um grito gutural, deve ser o vento. Não é o vento. Luca, você devia ir com apoio, não sozinho. Mas nesse caso eu até dou um desconto, porque o Luca claramente é um cara arrogante. Então eu espero isso dele. Ele chega no restaurante, pronto pra matar o Fisk, e aí um assessor do Fisk vai lá e dá 3 tiros nele e o Luca morre. Nessa hora a gente descobre que a Vanessa e o Fisk estavam trabalhando juntos pra se livrar do Luca, que era um problema desde o começo. O que honestamente não deve ter surpreendido absolutamente ninguém. E aí o episódio acaba. E cara, não é um episódio ruim, mas o problema é esse, essa temporada toda pra mim tá isso, não é ruim, só que falta coisa, sabe? Tem uma essência faltando, cara. E eles agem de um jeito que parece que só serve pra história fluir, não serve pra eles serem pessoas reais. E isso incomoda depois de um tempo, é umas atitudes estúpidas em cima de estúpida. E assim, o Muse, vamos ser honestos, que desperdício, cara.
Tipo, foi estabelecido que ele era o vilão da temporada. Ele apareceu 10 segundos no episódio 1, 3 segundos no episódio 2, apareceu no episódio anterior e nesse. Acabou. Ele não é o vilão da temporada, tá ligado? Ele é basicamente um subtrama na temporada. Essa temporada não tem vilão, essa é a graça. Vai ter gente que vai falar que o Fisk é o vilão. Não, não é. Porque o Fisk e o Matt, eles são coprotagonistas da temporada. A temporada não tem vilão. E isso é uma demonstração perfeita da falta de foco que eles tiveram em fazer essa temporada, das confusões das refilmagens e de todo o resto. Tem gente que tá falando na internet que o Muse já tá confirmado pra segunda temporada. Mas na verdade não. O que aconteceu foi, o produtor disse que o que o Muse fez nessa primeira temporada vai ser sentido na próxima. Mas isso daí pode acontecer de diferentes formas. Uma delas é o fato de que o Fisk pode usar isso para poder ajudar ele na plataforma Anti-Vigilantes na segunda temporada. Não quer necessariamente dizer que o Muse vai voltar. Tem gente que tá falando que talvez o Tentáculo renasça o Muse e ele vai vir com superpoderes. Honestamente, isso pra mim parece mais coisa de quem tá tentando acreditar que o personagem vai ser bem utilizado, quando na verdade ele foi praticamente desperdiçado. Mas é isso aí, esses foram os meus pensamentos sobre o episódio. Não é um episódio ruim, mas honestamente podia ser muito melhor. E você, o que você achou? Você gostou do episódio? Você achou que o Muse foi bem utilizado? Você acha que eu tô de muita picuinha com as coisas que eu tô falando? Fez sentido? Você concorda em como o Cherry tá agindo? Você concorda em como a Heather agiu? Comenta aí, vou adorar saber a sua opinião e conversar com vocês. Então, se você me aguentou reclamando até aqui, como sempre, muito obrigado e até a próxima.